Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Neste momento, nós iremos fazer um resumo da lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical da classe Adultos. Neste trimestre de 2023, primeiro trimestre, de 2023, nós estamos estudando sobre o assunto Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição de número 10, ela será estudada na maioria das igrejas no próximo dia 5 de março, que vai ser o próximo domingo. A maioria das igrejas estudam as lições da escola bíblica realmente no domingo, daí o nome, Escola Bíblica Dominical. E o tema da lição é o avivamento na vida pessoal. Meus irmãos, muitas vezes nós esperamos que o avivamento venha começar a partir da igreja na qual nós servimos a Jesus Cristo. Quando, na verdade, nós vamos observar ao longo da história que o avivamento ele começa através de pessoas que não se conformam com o mundo, não se conformam com a sua própria situação espiritual e começam a buscar a Deus, começam a falar com o Senhor Deus, e o Senhor Deus concede graça a estas pessoas, e essas pessoas então começam a se encher de Deus e começam a influenciar outras pessoas. Então nós iremos estudar hoje sobre a importância do avivamento na vida pessoal. A lição vai nos mostrar que nós não devemos ficar na expectativa de que um avivamento venha se iniciar na igreja como coletivo, Mas que cada um de nós venha assumir a sua responsabilidade perante o Senhor nosso Deus e venha realmente se colocar nas mãos de Deus e ser uma ferramenta de Deus para avivados contribuir para que este avivamento alcance outras pessoas. O texto áureo da lição, ele está registrado em Salmos de número 63, o versículo 3 e o versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Versículo 4, assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática vai dizer o seguinte: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Um crente avivado, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele pode sim ter momentos difíceis em sua jornada, em sua caminhada, mas um crente avivado, ele desfruta da presença do Espírito Santo no seu dia a dia e não apenas no momento do culto público. Isso aqui é bastante interessante nós frisarmos, porque às vezes o que tem acontecido em muitos lugares, às vezes a pessoa vai no culto, ele chora, ele canta, ele fala em mistério, mas no dia seguinte parece que nada aconteceu. No dia seguinte ele está se comportando, ele está agindo como uma pessoa que por vezes até nem conhece a Jesus Cristo. Então isso é um risco, é um perigo, Quando a gente entra por este caminho, quando a igreja entra por este caminho. Mas o Espírito Santo, ele habita na vida daquele crente, daquele homem, daquela mulher que é avivado, E aquela pessoa tem assim uma estabilidade, aquela pessoa tem uma vida equilibrada, Aquela pessoa tem uma vida de firmeza, de constância na presença de Deus. A leitura bíblica em classe está também aí no Salmo de número 63,
do versículo 1 até o versículo 8, diz assim o texto bíblico: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Observe que salmo maravilhoso, que salmo que expressa realmente a alma de um homem que tinha sede de Deus, que tinha prazer em Deus, que tinha prazer em meditar constantemente na palavra de Deus, que tinha prazer em contemplar a glória de Deus, não apenas no santuário, não apenas no templo, mas no seu dia a dia, por onde quer que ele andasse, por onde quer que ele fosse. Tinha prazer em louvar ao Senhor nosso Deus, tinha prazer em se expressar fisicamente, levantando as suas mãos em adoração e rendição ao Senhor nosso Deus, em meditar nas vigílias da noite, até mesmo durante a noite, meditar na bondade, na misericórdia, na palavra do Senhor nosso Deus. E uma pessoa que tem este comportamento, ele se sente seguro. No versículo 7, ele diz: Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Tu tens sido o meu auxílio. Um crente avivado, ele não teme a nada, nem mesmo a morte, porque ele sabe que a sua vida está guardada em Deus, que a sua vida está protegida por Deus. Vamos fazer aqui um breve resumo, uma síntese da lição. Na introdução, eu gostaria de destacar que o comentarista fala: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Gostaria de destacar que é da vontade do Senhor. E nós precisamos realmente conhecer, experimentar a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, da sua carta aos Romanos, no versículo de número 1 e 2, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 ele diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, querido amigo, querido irmão, que existe uma vontade soberana de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do cristão.
E, levando-se em conta o assunto que nós estamos tratando nesta oportunidade, é da vontade de Deus que o cristão, que o homem e a mulher venha viver uma vida avivada, uma vida avivada. Mas para isso acontecer, é necessário a pessoa não se conformar com este mundo, é necessário que a pessoa venha a ter uma renovação espiritual, e essa renovação se dá através da submissão à palavra, através dos caminhos próprios para isto, que é a oração, que é a meditação, que é a adoração, que é a renúncia, né? Estes são os caminhos próprios que levam a um avivamento. O que nós estamos vendo acontecer em muitos lugares é que querem criar atalhos para o avivamento, querem criar meios, métodos para iludir o povo com um falso avivamento, um avivamento que não exige renúncia, um avivamento que não exige separação espiritual do mundo, um avivamento que não exige santificação, né? Estes são atalhos que estão sendo criados e nós vemos por aí templos, espaços lotados de pessoas, e tem muitos assembleianos que infelizmente acabam se iludindo com estes movimentos e acabam querendo copiar estes movimentos e trazer estes movimentos para dentro da Assembleia de Deus. Mas nós, que somos da Assembleia de Deus, nós temos uma história, nós tivemos bons fundadores, né? Homens piedosos que nos deixaram o exemplo de que é possível alcançar um avivamento caminhando por estes caminhos traçados pela palavra do Senhor nosso Deus. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3, está escrito assim: porque a vontade de Deus é esta, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, esta é a vontade de Deus, que o crente seja cheio do Espírito Santo, que o crente seja avivado. Mas para isso acontecer é necessário santificação, é necessário oração, leitura da palavra, renúncia, não é? Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18 e também o versículo de número 19 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Algumas traduções vai dizer em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Observe aí, cânticos espirituais. Tem muita canção que não é espiritual. Tem muita canção que é emocional, tem muita canção que só tem ritmo, mas não tem letra, né? Não tem substância. Cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, nessa primeira parte aqui, na introdução, eu gostaria de destacar que é sim da vontade de Deus que o crente seja avivado. Essa questão que alguém imagina que eu só vou ser avivado, eu só vou ser cheio do Espírito Santo quando Deus quiser. Não, irmão, Deus quer. Deus já determinou em sua palavra que ele quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Mas aí tem a minha parte, tem a sua parte, tem a nossa parte como igreja, como coletividade, não é? Olha o que Jesus diz em João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 10. Olha o que Jesus vai dizer. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. E isto é avivamento. Vida e vida com abundância significa um crente, um homem, uma mulher avivado, cheio de vida espiritual, cheio de vida, vida esta provocada pela ação direta do Espírito Santo, pela ação direta do poder transformador, do poder regenerador, do poder vivificador da própria palavra do Senhor nosso Deus. No primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre o avivamento na vida do salmista. E no ponto 1, ele vai falar sobre uma busca sincera. Eu não vou ler, os irmãos têm a lição, os irmãos estudaram já a lição, vão estudar a lição. Eu vou apenas destacar alguns pontos, né? E aqui ele fala sobre uma busca sincera. E ele cita o Salmo de número 63, versículo 1. Vamos ler aí o Salmo 63, versículo 1 novamente. Ele diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma, destacando isto, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. A minha alma tem sede de ti. Querido irmão, querida irmã, todos nós sentimos a influência, né, da sede. Todos nós sabemos a importância que a água tem para o nosso organismo, para que nós venhamos a preservar, a conservar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar. E o salmista vai comparar a sua dependência de Deus justamente com a água. Como o corpo precisa da água, ele está dizendo: eu preciso de Deus para me manter vivo espiritualmente. Eu necessito de Deus. No Salmo de número 42, versículo 1, o salmista vai dizer o seguinte: Salmo 42, versículo 1: Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti. No capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4, vai narrar o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E este encontro, ele vai se dar junto a uma fonte, a um poço de águas. Aquela mulher, no versículo 7, diz a Bíblia, veio tirar água. Ela veio buscar água, ela sentia a necessidade de buscar água para satisfazer as suas necessidades físicas. E quando ela chegou ali, Jesus puxou um assunto com ela. Jesus tinha um projeto, um plano na vida dela, e ele disse: dá-me de beber. E aí, os irmãos conhecem a história, vai se desenrolar ali um assunto, e o certo é que no versículo de número 14, Jesus vai dizer o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, querido amigo, o que eu quero dizer com isto é que a água que a nossa alma depende, necessita e deseja, somente Jesus Cristo pode dar. Aquilo que a nossa alma necessita, somente a presença do Espírito Santo pode satisfazer. E é exatamente isto que o salmista está dizendo. É isso que ele está falando quando ele se expressa: a minha alma tem sede de ti. Somente o Espírito Santo pode nos encher de satisfação, pode refrigerar
né, pode saciar a sede da nossa alma. E Jesus está com as portas abertas para realizar esta obra maravilhosa. Tanto que no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 7, versículo 37, ele vai dizer assim, olha aí, Evangelho de João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fonte está jorrando. A fonte é Jesus Cristo. A fonte é o Espírito Santo. A fonte é a própria palavra de Deus, porque Cristo é o Verbo que se fez carne, a palavra viva. A fonte está jorrando. Então, depende de nós. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim. Como nós vamos até Jesus? Nós vamos até Jesus através da sua palavra. Nós vamos até Jesus através da oração. Nós vamos até Jesus através de uma comunhão íntima com Ele, de manter este elo, este contato com Ele. Aí nós temos acesso até Jesus. Tendo acesso a Jesus, nós temos acesso a esta fonte maravilhosa que jorra, esta água cristalina que nos enche de alegria, de satisfação, que vem realmente para saciar a sede espiritual. Muito bem, ainda aí no tópico primeiro, quando ele fala sobre o avivamento na vida do salmista, no ponto 2, ele vai falar sobre o seguinte assunto: contemplando e bendizendo ao Senhor. Por quê? Porque no Salmo de número 63, versículo 2, o salmista ele vai dizer o seguinte, Salmo 63, versículo 2, ele vai dizer que ele tinha pressa, né? Ele tinha a certeza que ele iria ver, ele iria contemplar a glória do Senhor, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. No santuário, querido amigo, nós sempre teremos a oportunidade de ver a glória de Deus. Todas as vezes que um cristão, um homem ou mulher, se dirige ao templo, à igreja, com o coração sincero para ver a glória de Deus, ele vê. Ele vê através do louvor, através da ministração da palavra, através do momento de comunhão na oração, através do olhar, do rosto de um irmão, de uma irmã que serve também a Jesus Cristo, que é templo do Espírito Santo, nós contemplamos a glória de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 27, versículo de número 4. Salmo 27, versículo de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, alguma tradução vai dizer, e aprender no seu templo. Então, tomando-se em consideração o Salmo 27, versículo 4, nós podemos ver claramente que na casa de Deus nós contemplamos a glória do Senhor e nós aprendemos através da ministração da palavra, aprendemos através do ensino da palavra, mas nós não temos como permanecer na casa de Deus todos os dias, todo o tempo. Nós temos nossos compromissos, trabalho, família, escola, lazer. E aí? Será que o cristão só irá desfrutar desta presença quando ele estiver na casa de Deus, no templo? Claro que não. Não é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o cristão venha desfrutar desta presença todo momento, na rua, no trabalho, na escola. Você pode estar se relacionando com as pessoas, você pode estar trabalhando, mas
a sua mente, o seu coração em contato com Deus, sentindo a presença de Deus. Eu me alegro em Jesus Cristo, porque já teve situações de eu estar dirigindo e começar a sentir a presença de Deus, meditando num versículo bíblico, meditando numa mensagem pregada em um culto, e de repente eu ter até que parar o veículo, porque as lágrimas inundam os olhos, a emoção inunda o coração e a gente não consegue dar continuidade àquilo que estava fazendo. É necessário parar um pouquinho, se alegrar, desfrutar daquele momento e se recompor e continuar a atividade que a gente estava fazendo. Então veja, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo deseja que nós venhamos sentir, contemplar a sua presença em todo o tempo, em todos os momentos, em todos os lugares. Louvado seja Deus. E quem contempla a presença de Deus, esta presença ela é impactante, impactante. Nós temos o exemplo de Mateus capítulo 17, quando a palavra do Senhor Deus diz que Jesus ele vai convidar alguns dos seus discípulos para subir um templo, ou seja, subir a um monte para orar, para falar com Deus, com o Pai. Mateus 17, verso 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então Jesus vai transfigurar-se, vai mostrar aos seus discípulos a sua glória. E quem contempla a glória de Deus nunca mais se esquece, nunca mais é o mesmo. Tanto que, possivelmente, tratando-se desta experiência, João, em seu evangelho, no capítulo 1 e versículo de número 14, ele vai dizer o seguinte: e o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus, o próprio Cristo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Observe que quem contempla a glória de Deus realmente jamais se esquece. E o salmista está pedindo que ele possa contemplar esta glória todos os dias, constantemente em sua vida, em sua caminhada. E ele diz que ele fará isso louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, levantando as suas mãos, tendo prazer em desfrutar desta presença maravilhosa. E olha, esta presença maravilhosa da glória de Deus, da presença de Deus, ela precisa estar conosco em todos os momentos da nossa vida, influenciando, impactando a nossa vida, mesmo nos momentos ruins, mesmo nos momentos difíceis. Eu quero que você se lembre de Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 55, quando a palavra do Senhor nosso Deus diz que Estevão estava sendo perseguido, Estevão estava sendo afligido, confrontado, iria ser apedrejado, mas ainda assim ele tinha em si a glória de Deus e ele contemplava esta glória. É tanto que quando os homens olharam para ele, viram o rosto dele como o rosto de um anjo. E ele também, quando ele, no versículo 55, ele levanta os seus olhos para o céu, olha o que diz aí: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, este é o segredo. Estava sendo açoitado, perseguido, afrontado, iria ser apedrejado, mas estava cheio do Espírito Santo. E ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus
e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão viveu uma vida avivada. E quem tem uma vida avivada, este avivamento vai influenciar a sua vida nos momentos felizes, mas vai influenciar a sua vida também nos momentos difíceis. Não existe um avivamento que só acontece nos momentos felizes. Não existe um verdadeiro avivamento que só acontece em dias de congresso. Entende? É isso que a igreja precisa entender, despertar para esta realidade. Nos últimos anos, a igreja começou a se fechar em um ciclo vicioso de festividade, de congresso, e parece que o avivamento só acontece em tempos de congresso. Aí gasta-se dinheiro com cantor, com pregador, e aí vive aquele momento de emoção, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira acabou. Quando chega a adversidade, acabou. Mas o avivamento na vida de Estevão, ele vai durar até o final da sua vida. Estevão está morrendo e está contemplando a glória de Deus, está vendo o céu aberto, está contemplando Jesus Cristo. Está cheio do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor Deus por isso. O ponto 3, ele vai falar que Deus é o nosso auxílio. Ponto 3 do tópico 1. E aqui eu gostaria de destacar o que o comentarista diz. Ele diz assim, o salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Salmos 63, versículos 6 ao 8. Nós iremos ler Salmos 63, versículo 6 até o versículo de número 8. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei, me alegrarei, né? A minha alma tem sede, ou seja, a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Então, meditar em Deus, na palavra de Deus. Infelizmente, tem pessoas que vêm ao culto, escuta a mensagem, se alegra naquele momento e vai embora. E não remói, e não medita, e não procura absorver o máximo possível daquele ensinamento, daquela mensagem pregada. Mas o que diz o Salmo de número 1, Salmo de número 1, versículo de número 1, versículo de número 2, Salmo 1, verso 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Bem-aventurado, feliz, alegre, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, é algo prazeroso, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 2. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 2. Pensai nas coisas que são de cima. A questão é que hoje o crente, o cristão, está sendo treinado na igreja, por incrível que pareça, está sendo treinado para pensar nas coisas que são da terra. É mensagem de prosperidade, é mensagem de autoajuda, é mensagem de autoexaltação. Você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor, você tem que ser aquele que se destaca, aquele que é mais usado por Deus. É só mensagem nesse sentido. Mas o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Observe que o comentarista ele vai dizer no ponto 3 do primeiro tópico que o salmista
ele queria meditar na palavra de Deus. E no final deste ponto 3, ele diz: o verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. A segurança. O crente que é avivado, ele tem segurança. O crente que medita na palavra de Deus, ele tem segurança. Ele sabe que o Senhor nosso Deus está cuidando dele, está protegendo ele. Ele sabe que toda a sua vida está nas mãos de Deus e só vai acontecer aquilo que Deus permitir que aconteça. E mesmo se Deus permitir algo ruim, Deus estará com ele naquele momento ruim. Isso é segurança. Nós estamos vendo aí uma verdadeira explosão de casos de depressão, de angústia, de ansiedade no meio dos cristãos. Nós até já ouvimos falar de suicídio entre pessoas cristãs, entre até pastores. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Olha o que está escrito. Muita paz. Não é pouca paz, não. Não é uma paz normal, igual o mundo tem, não. Muita paz tem os que amam a sua lei. Muita paz tem os que amam a sua lei. E para eles não há tropeço. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para eles não há tropeço. O cristão avivado, que tem prazer em meditar na palavra de Deus, ele sente paz. Ele tem paz em seu coração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O segundo ponto da lição, o segundo tópico, né? Vai falar sobre o avivamento espiritual do crente. E eu também gostaria de separar aqui algumas coisas para nós partirmos para a conclusão. O primeiro ponto do segundo tópico diz reservando uma agenda de piedade. E aí ele vai falar sobre a oração, nós já falamos sobre isso, sobre a leitura devocional das Escrituras, nós já falamos sobre esta importância, né? Ele vai citar aqui Daniel capítulo número 6, e versículo de número 10. Daniel capítulo 6, versículo 10, ele vai falar que Daniel, né, tinha o costume, a maioria dos judeus piedosos tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Aqui tem uma coisa interessante, eu vou abrir um parêntese aqui, porque a Bíblia diz que ele tinha as janelas abertas em direção à cidade de Jerusalém. E alguém pode ler isso e às vezes falar, mas o que significa isso? Isso significa obediência. Obediência. Porque está escrito no primeiro livro de Reis de Israel, capítulo 8, versículo 48. Deixa eu ver se não me falha a memória, é isso mesmo. Primeiro livro de Reis de Israel, capítulo 8, versículo de número 48. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Primeiro Reis, capítulo 8, versículo 48. E se converterem a ti de todo o seu coração e com toda a sua alma na terra dos seus inimigos, e os levarem em cativo.
e orarem para ti, o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegestes, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Então, na verdade, quando Daniel abre as janelas em direção à cidade de Jerusalém, ele está em obediência a esta palavra, que diz que quando o povo fosse levado cativo, eles estivessem lá naquela terra do seu cativeiro, eles deveriam orar com as janelas abertas e direcionadas em direção a Jerusalém e ao templo. E nós sabemos que o templo, ele por vezes simboliza a presença de Deus. Então a nossa oração deve estar direcionada a Deus, a sua santa presença, né? E Daniel fazia isso orando 3 vezes ao dia. Então ele fala aqui no ponto 2, aqui vai um breve resumo, né? Nós já falamos bastante sobre isso, ele fala sobre a prática da oração. No ponto 3 ele fala sobre a leitura devocional da Bíblia, já falamos também sobre isso, né? E essa questão da prática da oração, irmãos, quando nós menos imaginamos, Deus pode nos surpreender, né? É interessante que no capítulo de número 3 de Atos, capítulo 3 de Atos, versículo 1, a Bíblia vai falar que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Versículo de número 6 vai dizer que Pedro fala para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então veja a importância da prática da oração. Pedro e João, quando eles saem de casa para orar, eles não estavam projetados, programados, né? Olha, nós vamos sair, nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre lá hoje. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. As pessoas querem ir na igreja atrás de milagre. Não, nós vamos porque vai acontecer um milagre. Não, nós vamos lá adorar, orar, falar com Deus, ouvir a sua palavra. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, pode nos surpreender com um milagre a qualquer momento. Este homem fazia muitos e muitos anos que estava ali sofrendo, que estava ali dependendo de esmola, né? Vivendo uma vida de miséria. Mas naquele dia, quando os servos de Deus estavam indo orar, Deus resolveu fazer o milagre. Olha aí, em Atos 4:22 diz que ele estava ali há mais de 40 anos. 40 anos naquele lugar. Todo mundo conhecia ele. Quem iria imaginar que naquele dia Deus ia fazer o milagre? Mas Deus fez o milagre, e é interessante essa expressão, a hora da oração. A hora da oração. Eles tinham um momento onde eles se dirigiam para falar com Deus. Vamos partir para a conclusão aí, para o encerramento. O terceiro tópico, ele vai falar a vida pessoal e familiar do crente avivado. O crente avivado tem vida pessoal, tem vida familiar. E este avivamento precisa acompanhar ele. Esse avivamento não pode ser apenas no culto, na igreja. Tem que acompanhar ele no seu dia a dia. Nós já falamos um pouquinho sobre isto, né? E aqui no primeiro ponto do tópico 3, ele fala a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Traz consequências. Aí ele vai dizer, né, que não é por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, com a doutrina e perseverança,
a respeito do que se tem aprendido, né? Em suma, claramente, há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal, como a integridade, a prudência no falar e no agir, o cuidado na saúde física e emocional, né? Então, o avivamento ele vai acontecer e ele vai influenciar a vida pessoal. Às vezes as pessoas buscam muito os dons espirituais e desprezam a verdade bíblica a respeito do fruto do Espírito. Vamos ler? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Isto aqui é uma vida avivada. Estes aspectos aqui de Gálatas 5, 22 vai se desenrolar, vai acontecer na vida de um homem e de uma mulher que realmente é avivado. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Então nós podemos fazer aqui um resumo deste primeiro ponto do terceiro tópico com Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que vai ser desenvolvido na vida da mulher e do homem de Deus que está realmente vivendo um avivamento. O ponto 2 do tópico 3, ele fala sobre a vida do cônjuge, a vida matrimonial. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito Santo. Ele vai trazer algumas referências e eu gostaria de acrescentar, né? Eu gostaria de acrescentar aqui, já emendando no ponto 3 do tópico 3, que também vai falar da vida familiar, no caso aqui vai falar da vida com os filhos, né? Um crente avivado dá atenção ao relacionamento com seus filhos. Eu gostaria de citar aqui os Salmos, Salmos de número 128. Vai falar aqui claramente de como é uma família avivada, como é a vida de um homem e da sua família avivada. Salmo 128, está escrito assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será. Uma família avivada, um homem avivado, ele é um homem feliz com aquilo que Deus dá para ele. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Eis aqui um modelo, um padrão de família avivada, de pai de família, de mãe de família, de filhos avivados, uma família abençoada, uma família que vive alegremente na presença de Deus, né? O ponto 4 do terceiro tópico, ele fala os efeitos do avivamento na vida pessoal. Ele fala o crente avivado é alegre. Ele dá uma referência aqui muito bonita de Esdras, capítulo 3, versículo 11 ao 13. É muito bonito isso que acontece aqui em Esdras, porque vai dar, né? Vai dar ali um misto de sensações, né? Tanto do choro quanto da alegria. E nós, como crente, né? Como cristão, nós vivemos, nós experimentamos essas duas faces, né? Uma hora está chorando, outra hora já está alegre, louvando, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor. Esdras, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 13. E cantavam juntos por grupo,
louvando, rendendo graças ao Senhor, dizendo porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, né? Olha aí, quantas vezes a gente escuta as pessoas criticar os pentecostais porque faz muito barulho. Então explica passagens bíblicas como esta, quando o povo jubilava com altas vozes, alegres na presença de Deus, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Aí o versículo 12 vai falar, né, daqueles que já eram idosos, que tinham contemplado o templo original de Salomão e a formosura daquele templo, e agora eles vão comparar com aquele novo templo que está sendo reconstruído, né? Que era inferior em formosura física. E aí diz aí, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria. Olha aí. E o versículo 13 diz: de maneira que não se discernia. Aí, como é que ficam os críticos dos pentecostais? Ah, mas que confusão! Deus não é Deus de confusão. Olha aí, tem um chorando, tem um falando em línguas, tem um orando em alta voz, tem outro cantando, né? Olha aí. De maneira que não se discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe, né? Eu me lembro que quando a gente era criança, você estava chegando na igreja, por vezes ali, sei lá, 100, 150 metros, você escutava o barulho da igreja. Não era um barulho de farra, de arruaça, era um barulho de instrumentos altos, de bateria alta, porque hoje tem culto que você vai, que você volta do culto com os ouvidos doendo do som de bateria, parece um, uma discoteca, né? Um som terrível, né? Parece rock, né? Não era esse tipo de barulho, era um barulho de oração, de júbilo, de louvor, da glória de Deus se manifestando no meio do povo, né? Era esse o barulho que a gente escutava. E aí ele termina dizendo: a alegria do Senhor produz o fortalecimento espiritual. E eu cito Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Filipenses 4, versículo 13, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que, ao nos avivar, ele nos fortalece. Olha aí o que diz o apóstolo São Paulo, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ler o versículo 12 também? Versículo 12, que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Então, o crente avivado, para ele não faz diferença se ele está tendo fartura ou se ele está padecendo necessidade. O avivamento que existe no seu coração é o avivamento genuíno, espiritual, que lhe capacita, que lhe fortalece a enfrentar todos os momentos, por mais diversos que seja, ele enfrenta todos os momentos, seja bons, seja ruins, ele enfrenta e enfrenta com alegria, fortalecido por Deus, pelo Senhor. Conclusão: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou sua realidade, ou uma realidade de forma bem expressiva, de um avivamento espiritual diante de Deus, assim como o crente pode ter uma vida pessoal
avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor nosso Deus. Este é o desejo de Deus, que em todos os momentos, em todos os lugares, você e eu venhamos a desfrutar da sua bendita e maravilhosa presença. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua família e vamos buscar um avivamento para as nossas vidas, que venha começar em nós, que a oração de Abacuque, aviva, ó Senhor, a tua obra, venha começar em nós. Deus abençoe a sua vida e a sua família para a glória do Senhor.